Olá, galerinha. Antes da gente começar a resolução de algumas questões de exercício, tá? Lá do nosso conteúdo de ângulos ficou essa parte, né, de ângulos opostos pelo vértice. Então, vamos só resolver essa situação rapidinho, né? Explicar essa situação rapidinho, depois eu passo para a resolução dos exercícios. Então, o que são os ângulos opostos pelo vértice? Tá? Nada mais é do que a gente ter duas retas que se cruzam em um único ponto, tá? Eles vão formar quatro ângulos, tá? E esses quatro ângulos nós vamos ter dois pares de ângulos que são iguais. Vamos lá para a situação. Então, por exemplo, ele diz para a gente que ângulos opostos pelo vértice são duas retas que se encontram. Então, eu faço uma reta aqui, chamo ela de S. Faço outra reta aqui, chamo de P. Ele diz que essas duas retas elas se cruzam em um ponto. Tá aqui, galera. Então, o que acontece? Eu vou ter quatro ângulos, tá? Ó, quatro ângulos. E os ângulos que são chamados de opostos pelo vértice são aqueles ângulos que estão um na frente do outro. Basicamente isso, vou usar essa palavra. Por exemplo, se eu digo que aqui, né, se ali eu tenho o ângulo A e aqui eu tenho B, por exemplo, então eu posso dizer que se eles são opostos, eles são opostos, porque o A está na frente do B, o B está na frente do A. Então, se eles são opostos, significa dizer que eles têm a mesma medida. Ou seja, se o A mede 50, o B mede 50. Se o A mede 30, o B vai medir 30. Se o A mede 40, o B vai medir 40. Se o B mede 180, o A vai medir 180. Então, pela definição de ângulos opostos pelo vértice, os ângulos possuem sempre a mesma medida. Tá? Então, se aqui eu tenho C e aqui eu tenho D, vale a mesma coisa, eles são opostos. Tá? O C está na frente do D, o D está na frente do C. Então, assim como A e o B, o C também é igual a D. E aí vale a mesma coisa, gente. Se o C é 75, o D será 75. Se o D é 100, o C também será 100. Tá certo? Então, todos os ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida, tá? E aqui, ó, ele bota uma siglazinha interessante, esse OPV. Então, quando vocês virem em algumas situações essa sigla OPV, significa ângulos opostos pelo vértice. O que são ângulos opostos pelo vértice? São aqueles ângulos que estão um à frente do outro, tá? Separados aí, gente, claro, pelo vértice, né? O pontinho onde as retas se encontram, tá certo? Então, se eles são opostos, eles terão a mesma medida, tá? Eles são congruentes, tá? Essa palavrinha aqui bonitinha, congruente, significa, eu já falei na aula anterior, iguais, tá? Eles sempre terão a mesma medida. Então, esse foi o pedacinho que ficou da aula passada, e aí nós vamos começar com os exercícios do livro de vocês, tá? Então, o primeiro exercício tá aí, tá? O que nós vamos fazer? Eu vou resolver algumas questões e aí a atividade já estará lá disponível na plataforma, tá? E aí, galera, o que acontece? Para ter esse controle de quem assistiu o vídeo ou não, eu vou responder algumas questões, mas não significa que na atividade elas não vão aparecer. Então, muito cuidado. Eu já estou respondendo. Elas vão aparecer no exercício. Então, o trabalho de vocês é só assistir a aula, pegar as respostas que eu já estou dando aqui para tentar responder as outras, mas não deixem de copiar aquelas que eu já respondi também, ok? Porque elas estarão no exercício. Então vamos lá. A primeira questão ele diz o seguinte: observe os pares de ângulos suplementares. Olha só o que ele já diz para a gente. Suplementares. Destacados na figura e determine as medidas x e y indicadas. Primeira coisa, o que são ângulos suplementares? Eu não lembro. Vocês vão lá, voltem na aula, vai estar lá. Ângulos suplementares são aqueles ângulos cuja soma é igual a 180 graus. Então, tá fácil. Então, eu volto lá no exercício. Vamos lá. Vamos olhar aqui para o x. Olha aqui, gente. Olha só. Esse é o ângulo x. Se eu terminar o desenho, chegar no 50, olha a figura que nós vamos achar. O que isso me parece? Um ângulo raso de meia volta. Quanto é que mede um ângulo raso de meia volta?
180 graus. Gente, se eles são suplementares, então significa dizer o seguinte, se eu usar aquela formulazinha, 180 menos um dos ângulos, 50, né, o que eu tenho, eu acharei o valor de x. Então, 180 menos 50 é 130 graus. Então, esse é o valor do ângulo x. Ele mede 130 graus. E o y? Fácil, a mesma coisa. Ó. Esse é o ângulo y. Se eu continuar o desenho, passar pelo ângulo 100, eu teria o mesmo formato do ângulo, né, lá do x e do 50. Que ângulo é esse? Um ângulo raso. Um ângulo de meia volta, que mede quanto? 180 graus. E aí é só usar aquela formulazinha. 180 graus menos um dos ângulos. Eu não tenho y, mas eu tenho outro que mede 100. Pronto. Então, o resultado dessa subtração será o valor de y. 180 menos 100 é igual a 80 graus. Tá? Então, primeira questão resolvida sem nenhuma dificuldade. Só usando lá os conceitos que a gente aprendeu de ângulos suplementares. Tá? Olha a segunda. Determine a medida do complemento de um ângulo de... Gente, se o suplemento é 180, o complemento é 90. Não tem segredo. Então, basta usar aquela formulazinha. Ele quer saber qual é o complemento de 66. Então, eu pego 90 e vou subtrair 66. O que sobrar é a sua resposta. Então, 90 menos 66, eu terei 24. Então, o complemento de 66 é 24. Qual é o complemento de 22? Fácil. 90 menos 22. 90 menos 22 é 68. Então, o complemento de 22 é 68. Tá, gente? Então, é só usando a definição. Na primeira, o suplemento, a soma dos ângulos é 180. E na segunda, o complemento, a soma dos ângulos tem que dar 90 graus. Vamos prosseguir. Na terceira, olha aí, acabamos de fazer a questão de complemento. Agora ele pede uma de suplemento. Então, o que ele quer? Que a gente calcule o suplemento desses ângulos. Oxe, mas o suplemento é a soma que dá 180. Então, basta eu subtrair aí 78, né? 180 menos 78, já terei a resposta da nossa letra A. Então, 180 menos 78 é igual a 102. Então, eu sei que o suplemento de 78 graus é 102 graus. E o de 135? Mesmo esquema. Ó. 180 menos um dos ângulos, que é 135. E aí eu terei 180, deixa eu ajeitar esse zero aqui. 180 menos 135, que será igual a 45. Tá, galera? Então, sem dificuldade nenhuma, tá? Já fiz a letra A e a letra C. O resto é com vocês, usando sempre a mesma situação, mesmo esquema. Por suplemento é 180 menos um dos ângulos. Para o complemento, 90 menos um dos ângulos, tá? Agora vamos para os probleminhas aqui, bem interessantes. Na quarta questão, ele diz assim: a medida de um ângulo é igual à medida do seu complemento, aumentada de 70 graus. Qual é a medida desse ângulo? Interessante, gente. Por quê? Vamos imaginar o seguinte. Ele não disse para a gente que ângulo era esse. E aí nós vamos lembrar o seguinte. Quando a gente trabalha com valores desconhecidos, nós usamos letras. Então vamos dizer que esse ângulo é x. O que ele disse? Que esse ângulo, a medida dele, é igual a medida do seu complemento. Opa! Como é que eu acho o complemento de um ângulo? 90 menos x. Olha só. 90 menos um ângulo. Um dos ângulos. Ele disse que fez o que? Ele pegou o complemento e aumentou 70. Se ele aumentou, gente, eu acho que é mais, né? Mais
70 graus. Tá? Pronto. O que nós temos aqui? Nós temos aí uma equaçãozinha para resolver, uma expressãozinha para a gente resolver. Como é que eu vou fazer então? Lembrando, letras no primeiro membro e números no segundo membro. Tá? Então, as letras são x. Esse x aqui, ele já está no primeiro membro, mas esse aqui não está. Então, eu vou ter que trazer esse segundo x para o primeiro membro. Quando eu fizer isso, automaticamente, o seu sinal que era negativo vai ficar positivo. Então, eu terei isso. Ó, x mais x. Pronto, meu primeiro membro está ok. Só tem as letras. No segundo ficou o quê? 90 graus mais 70 graus. Tá? E aí eu vou resolver essa soma. X mais x é 2x, simples, tá? 90 mais 70 é 160 graus. Pronto. O que eu tenho agora? Eu tenho um finalzinho de uma equação. Como é que eu resolvo? Eu estou procurando o valor do x. Mas esse 2 eu não preciso dele. Mas eu não posso só arriscar apagar ele. Como é que eu faço? Então eu vou dividir ambos os membros por 2, porque aí ele vai desaparecer. Então 2 dividido por 2 é 1, sobra apenas a nossa letra x. 160, desculpa, dividido por 2 é 80 graus. Então, gente, esse nosso x aí do problema, ele vale 80 graus. Tá bom? E aí nós temos agora a quinta questão. O que diz a quinta questão? A medida de um ângulo é igual à terça parte da medida do seu complemento. Qual é a medida desse ângulo? Questão interessante, né? Então, vamos lá. O que ele diz para a gente? Imaginar o seguinte. Vou separar aqui para a gente não confundir as coisas. Pronto. O que ele diz? A medida de um ângulo. De novo, ele não diz qual era o ângulo. Vamos usar outra letra. Agora eu vou usar o y. Então, a medida desse ângulo ela é igual à terça parte da medida do seu suplemento. Como é que eu acho o suplemento de um ângulo? 180 graus menos um dos ângulos. Como eu não tenho nenhum dos ângulos, eu uso o y. Tá? Ele diz que é a terça parte. Poxa, a terça parte é uma fração. Então, se é uma fração, lógico que o seu denominador será 3. Pronto, o que eu faço agora? Agora nós vamos resolver essa situação. Tá? Lembrando, gente, ó, aqui nós temos um 1. Certo? Isso aqui, lá das propriedades das proporções que nós aprendemos, nós podemos resolver isso aqui. Como? Ó, eu posso multiplicar esse y com esse 3, terei 3y. E aí eu vou multiplicar o 1 por isso daqui, os meios e os extremos, tá? Então, 1 vezes 180 menos y, é só repetir, 180 menos o y. Pronto, fácil. O que eu tenho agora? Uma equação. Como é que eu resolvo? Letras no primeiro membro, né? As letras e as letras acompanhadas de números e só os números no segundo membro. O 3y, ok, primeiro membro, mas esse cara está perdido. Ele está lá no segundo. Ele vai ter que vir para o primeiro e quando isso acontecer, o seu sinal também será alterado. Ele era negativo, então quando ele vier para perto do 3y, ele virá positivo. Pronto. E do outro lado eu vou ficar com 180. Tá? Resolvendo essa somazinha, 3y mais y, nós teremos 4y, tá? Igual a 180 graus. E aí nós teremos uma pequena divisão. Como? Gente, ó, lembrando, isso aqui é o finalzinho da equação. Toda vez que a gente resolve uma equaçãozinha, a gente chega nesse final, tá? Tem um número acompanhando a letra e no segundo membro só um número. Eu não preciso desse 4. Eu só preciso do valor do y. Então, para eliminar o 4, eu vou dividir dos dois lados por 4. Porque quando eu dividir 4 por 4, só sobrará
meu amigo y, e o resultado da divisão será a nossa resposta. 180 dividido por 4 é igual a 45 graus. Então, quer dizer que esse ângulozinho y, ele mede 45 graus. Beleza? Vamos prosseguindo. E aí nós temos a 11ª. Então, lembre-se novamente. Resolvi a primeira, a segunda algumas questões. E aí vocês vão resolver o exercício que está aí, ele já vai estar na plataforma. Tem as mesmas questões que eu resolvi. Então, o trabalho de vocês é assistir a aula, responder o que eu já respondi e responder aquelas que ficaram para vocês. Tá bom? Vamos lá. O que diz a 11ª questão? Determine as medidas x e y indicadas na figura a seguir. Tá? E aí, galera, aqui nós vamos precisar lá daquela definiçãozinha que ficou o pedacinho da última aula, que é essa daqui, de ângulos opostos pelo vértice. Então, vamos relembrar de novo. O que são ângulos opostos pelo vértice? São aqueles ângulos, né, que, digamos assim, ficam um na frente do outro, né, usando termos mais usuais, ficam um na frente do outro, apenas separados pelo vértice. Então, quando isso acontece, ó, por exemplo, o A está na frente do B, o B está na frente do A. Quando isso acontece, eles são opostos pelo vértice. Tá? Se eles são opostos, significa dizer que eles são iguais. Se eles são iguais, eles têm a mesma medida. Se A mede 20, B vai medir 20. Tá? Vale a mesma coisa para esses outros ângulos aqui, ó, o C e o D. Eles são opostos, estão um na frente do outro, separados apenas pelo vértice. Então, eles são iguais. Se o C mede 45, o D também vai medir 45. Então, nós vamos precisar disso aí para resolver a 11ª questão. Por quê? Está aqui o pontinho. Quem é que está na frente desse 2x menos 100? O x mais 30. Então, eles são opostos pelo vértice. Se eles são opostos, eles são iguais. Eu escrevo 2x menos 100 igual a x mais 30. Pronto, são opostos, são iguais. Tá certo? Escrevi aí o que está me dizendo a definição. Agora nós vamos resolver o probleminha aqui, tá? A equação. 2x e o x são as letras do problema. Então, eles têm que estar no primeiro membro. Então, ó, 2x já está ok. Mas esse cara ele não estava. Ele estava lá no segundo membro. Então, ele vai mudar de lado e vai mudar de sinal. Se ele era positivo, agora ele vem negativo. Pronto, primeiro membro ok. Quem é que fica no segundo? Apenas os números. O 30 já estava, continua. Mas olha para o 100. Ele estava no primeiro membro, junto com 2x. Então, eu vou trocá-lo de lado, mas eu tenho que lembrar que se eu troco alguém de lado dos membros, o sinal também tem que ser trocado. Ele era menos, agora ele vai ficar mais 100. Pronto. Vou só resolver agora, gente. 2x menos x é x. Ó, isso aqui é até melhor, porque não tem nenhum número acompanhando o x, tá? Não que a gente esteja vendo ali. Tem um 1, tá? Mas ele não precisa ser colocado. Então, quando está assim, é melhor, porque basta a gente resolver essa soma. 100 mais 30 é 130. Então, eu já sei quanto é o valor do x. Mas o problema é saber o valor do x e do y. Então, como é que eu vou fazer agora? Simples. Vamos imaginar o seguinte, gente. Olha só. Se esses ângulos, né, eles são opostos, tá? O 2x menos 100 e o x mais 30, significa que o y também tem um oposto aqui. Tá? Que deve ter o mesmo valor do y. Deve não, tem o mesmo valor, desculpa. O mesmo valor do y. Mas o que eu vou usar de definição? Eu vou usar o seguinte. Se vocês olharem, olha só. Tanto aqui, o ângulo 2x menos 100. E esse pedacinho do y, se a gente fosse fazer um desenho só, nós teríamos, olha só. Que ângulo é esse? Que ângulo é esse que dá meia volta? Um ângulo raso. Quanto é que ele mede? 180 graus. Então, significa dizer o quê? Que esse y, ele é suplemento de 2x menos 100.
Ou seja, quando eu somo 2x menos 100 com o y, eu tenho esse ângulo de 180 graus. E aí vai a mesma coisa para esse ângulo de baixo, gente. Ó, olha o desenho. Se eu junto o ângulo x mais 30 com o y, eu também terei um ângulo raso, um ângulo de meia volta, que mede 180 graus. Então aí eu escolho, tanto faz. Se eu somar x mais 30 com y, também terei 180 graus. Então, eu vou usar essa de baixo. Por que eu vou usar essa de baixo? Porque aqui eu só tenho x. Então, basta eu trocar o x pelo valor que eu achei, que eu já saberei qual é o valor do y. Bora lá, olha só. Então, aqui embaixo ele está dizendo o seguinte. Né? Se eles são suplementares, quando eu somar x mais 30 mais o y, tem que ser 180, tá bom? É essa a definição. Então, quando eu somar os dois ângulos, eu tenho que achar 180 graus. Então, bora lá. Eu já sei quanto é o x. Ele é 130. Pronto. Mais 30. Mais o y igual a 180. Olha só, galera. Nós vamos ter uma equação. Nós temos uma letra. Nós temos operações. Nós temos o sinal de igualdade. Olha só. Se eu somar 130 mais 30, eu vou ter 160 graus. Mais o y igual a 180. Para mim resolver uma equação, eu preciso colocar todo mundo no seu lugar. Letras só no primeiro membro e números sem letras no segundo membro. Então, ó, a nossa letra aqui da equação é o y. Então, ele vai ficar sozinho no primeiro membro. O 180 e o 60, eles ficarão no segundo membro. Tá bom? Lembrando, o 180 já está lá. Então, só vou repetir. Mas, olha onde é que está o 160. Ele estava junto do y no primeiro membro. Então, ele vai trocar de lado. Se ele trocar de lado, significa que o sinal também vai mudar. Se ele era mais 160, agora ele é menos 160. Pronto. Então, o nosso y ele é igual a 180 menos 160, 20 graus. Pronto. Como é que eu provo se está certo? Gente, olha só. Aqui, o x é 130, mais 30, 160. O y é 20. 160 mais 20 é igual a 180 graus. Tá? Então, gente, essa foi a resolução de algumas questões do exercício. Tá? Vejam e revejam o vídeo quantas vezes vocês precisarem. Tá? Copiem as questões que eu já respondi junto com as outras que vocês vão responder quando for entregar. Tá bom? Qualquer dúvida, é só entrar em contato pelo WhatsApp que eu estarei sempre aqui para ajudar vocês. Beleza? Então, até mais, galerinha. Falou!